Audiobook O Código da Aliança, André Ricardo, editora Decreto, capítulo 8, A Arca da Aliança. Os povos tinham o costume de conduzir nas guerras as figuras de seus deuses para obterem proteção. O Deus de Israel sempre foi conhecido como Deus invisível, portanto, não permitiu que fizessem uma imagem sua, mas determinou que a sua presença fosse representado pela Arca da Aliança. Os querubins guardadores da aliança. Passagem, Êxodo, capítulo 25, versículos 21 e 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Por cima da arca da aliança havia 2 querubins voltados para o centro, onde Deus falava com Moisés. Essa arca não era chamada de aliança sem propósito. Ela era símbolo da presença do Deus onipotente. Ela era o sinal da aliança de Todo-Poderoso no meio de seu povo. Os querubins são seres angelicais associados à guarda. A primeira vez que são mencionados na Bíblia, eles aparecem no Éden para guardar o caminho da árvore da vida, em Gênesis 3:24. O Senhor vinha e falava com Moisés no meio dos querubins. Esses anjos tinham a função de guardar e proteger. Nesse caso, eles estavam ali para proteger a aliança. São guardiões, protetores, e por isso quem olhava a arca tinha a sensação de segurança. Sempre eram designados para proteção em situações muito importantes. Os querubins serem os guardadores da árvore da vida é um fator fundamental para o perfeito plano da salvação. Jesus disse, conforme relato em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Portanto, fica claro que essa árvore continua protegida e guardada para os vencedores. Quem são os vencedores? Quando Adão perdeu o acesso à árvore da vida, foi por causa da desobediência, pois deu mais crédito ao inimigo do que às determinações do seu Criador. Isso é quebrar a aliança. E quantos ainda caem na mesma velha conversa do adversário e quebram as alianças, ferindo profundamente a Deus, suas famílias, seus líderes? O papel dos querubins é guardar a árvore da vida para os vencedores. Então, se Adão perdeu o acesso por quebrar a aliança, o acesso será devolvido aos que retomarem a rota da aliança, isso é, aos vencedores. Não há atalhos, só chega à árvore da vida o que honrar a aliança. Os querubins estão fazendo a guarda do Éden para os aliançados e estão por cima da arca da aliança. Eles são protetores da aliança. A guarnição dos querubins só permitirá passar os portadores da aliança. Eles continuam apostos e vigilantes, esperando o tempo dos aliançados. Leia comigo Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. A senha ou o código para a árvore da vida é o sangue da aliança. Os elementos da arca da aliança. Leitura Hebreus capítulo 9, versículo 4. A arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. O maná. Quando a emoção acaba, quando a paixão é vencida pelo tempo, o que sustenta um relacionamento é a aliança. Durante todo o tempo que Israel caminhou pelo deserto, o alimento era o maná.
Os filhos de Israel, ao deixarem o Egito, levaram consigo alguns mantimentos. Porém, no segundo mês após saírem, eles murmuraram porque a comida havia acabado. E o que comer no deserto? Deus já tinha um projeto chamado maná. Deus só mandou o maná quando o mantimento do Egito se esgotou. O maná caía junto com o orvalho e deveria ser colhido pela manhã, mas com algumas observações. Colher o proporcional ao tamanho da família. Não poderia sobrar, mesmo que se colhesse muito. Toda a sobra dava bicho e cheirava mal. Porém, no sábado ninguém podia colher nada. No dia anterior ao sábado, todos deveriam colher o dobro da porção diária para suprir o sábado. Toda sobra de qualquer dia cheirava mal e dava bicho, menos a porção que era reservada para o sábado. Moisés disse a Arão para tomar uma porção do maná e guardá-lo por gerações. E Arão fez segundo o que o Senhor ordenou a Moisés. Mas há um problema nessa questão. Se o maná guardado dava bicho e cheirava mal, então como guardá-lo por gerações? Eis aqui uma grande riqueza. O maná que estava na Arca da Aliança nunca se estragou, ele foi preservado. Agora, você sabe que a aliança preserva relacionamentos, igrejas, discípulos, famílias podem ser preservados pela aliança. Na verdade, a aliança é o segredo de relacionamentos duradouros. Quando a emoção acaba, quando a paixão é vencida pelo tempo, o que sustenta um relacionamento é a aliança. No fim, descobrimos que a aliança não só sustenta, como reativa a paixão e devolve a emoção. O bordão de Arão. Bordão também é chamado de cajado ou de vara. Havia pessoas que incitavam os filhos de Israel à rebelião. Eles questionavam as decisões de Moisés e de Arão, supondo que eles não tinham direção do Senhor. Lembre-se, rebelião é quebrar a aliança com os líderes e é como o pecado de feitiçaria, de acordo com 1 Samuel 15, 23. Uma rebelião é consumada quando alguém insatisfeito tenta agregar outros à sua insatisfação. Um insatisfeito que não é rebelde busca o líder e, mesmo sua opinião não sendo aceita, ele permanece. O fiel não está em um projeto com a condição de suas ideias serem aprovadas ou não. O fiel não está condicionado a situações, ele é fiel e pronto. Por outro lado, rebeldes buscam motivos e argumentos para justificarem suas atitudes e ainda envolvem outros em seu projeto moral. Confirme Neemias capítulo 16, versículo 49. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Não tenha pressa para promover pessoas. Se elas se rebelarem por não serem promovidas, se rebelariam mais cedo ou mais tarde. O resultado da rebelião de Corá foi drástico. Corá, insatisfeito, tomou consigo a Datã, Abirão e Om. Eram líderes fortes que reuniram 250 homens de renome, ou seja, gente de influência. Um liderou 3 e os 3 aos 250. E assim chegaram à morte de 14.700 pessoas, de acordo com o livro de Números, capítulo 16. Sempre que você detectar um rebelde, saia de perto. O castigo vem sem demora. Quando alguém afronta seu líder, ele o faz ao seu próprio Deus. Não há autoridade que não seja constituída por ele, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Rebeldia é uma das formas terríveis de quebrar alianças com o líder e, consequentemente, com Deus. Mas onde entra o bordão de Arão? Depois desses acontecimentos,
Deus mandou Moisés recolher o bordão de cada cabeça das tribos de Israel, 12 ao todo, e escrever o nome de cada um sobre seu bordão. Esses 12 bordões, por orientação do Senhor, foram levados para estar diante do testemunho ou arca da aliança. O dono do bordão que florescesse seria confirmado como autoridade, e isso serviria para acabar com a rebelião e com os questionamentos do povo. Isso seria um sinal muito forte. Primeiro, teria que florescer de um dia para o outro. Segundo, não seria possível forjar, uma vez que eles estavam no deserto e não havia árvores para que alguém trocasse os devidos cajados. Certamente seria Deus confirmando o seu escolhido. No livro de Números, no capítulo 17, no versículo 8, assim relata: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. A aliança põe fim à rebeldia e faz florescer os relacionamentos. Com isso, os bordões foram devolvidos aos seus devidos donos, aos olhos de todos. Que sinal! Mas o Senhor mandou Moisés recolher o bordão de Arão e guardá-lo junto à arca da aliança, como sinal para os filhos rebeldes, para não mais murmurarem e não morrerem. A aliança faz florescer até galho seco. Desse fato para frente, todo murmurador em Israel era convidado a meditar no assunto para entender que a aliança devolve a vida até de quem já não tem esperança, mas o rebelde compactua com a morte. As tábuas da aliança. Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Deus escreveu em tábuas de pedra os preceitos e ainda deu muitas instruções a Moisés. Isso demorou 40 dias. Durante esse tempo, o povo, em sua impaciência, convenceu Arão a fazer uma imagem de fundição, outro Deus para conduzi-los. Eles esculpiram a imagem e fizeram uma grande festa, com holocaustos e ofertas pacíficas. O povo comeu, bebeu e se divertiu diante do bezerro. De um lado, no alto do monte, Deus entregava as tábuas da aliança a Moisés, com muitos sinais e maravilhas. Do outro, o povo se corrompia em uma festa carnal. No cume do monte, Moisés recebe a aliança, e ao pé do monte a nação se afastava do Senhor com idolatria. O Senhor mandou Moisés descer, porque o povo estava corrompido. Ao descer no arraial, Moisés viu o bezerro e as danças. Irado, ele jogou as tábuas que se quebraram ao pé do monte. Moisés quebrou as tábuas, porque o povo já havia quebrado a aliança. As tábuas ainda estavam na mão de Moisés e Israel não tinha visto ainda. Então, por que eles quebraram o que não conheciam? É que para manter uma aliança, basta seguir os princípios. Eu não preciso de regras para me manter fiel, nem de um regimento para saber como me portar em minha casa. Basta seguir os princípios da aliança. O povo cometeu duas falhas graves do ponto de vista de um aliançado. Eles já haviam determinado que Moisés estava morto e nem se deram ao trabalho de procurar o corpo e fazerem um luto, mas já estavam em festa. Que desonra! Ainda foram ingratos a tudo que o Senhor havia feito por eles até ali, simplesmente fazendo um Deus que fosse à frente deles. Essas coisas ainda acontecem nos dias de hoje. Há quem se esqueça de que chegou à igreja sujo, ébrio, violento, arruinado, endividado, cativo.
E Deus usa seu sacerdote e conduz as ovelhas para longe de seus cativeiros, para longe da opressão. Basta esse mesmo líder se ausentar por um momento para que o diabo lance dardos malignos, fazendo as pessoas esquecerem de todo o benefício que provaram à sombra de seu mentor. Rapidamente, constroem seus bezerros em outras lideranças e fragmentam a aliança de quem pagou um alto preço por elas. O povo desonrou a aliança com Deus e com Moisés, e por essa desonra as tábuas foram quebradas. Elas eram símbolos do estatuto divino para o homem. Deus primeiro puniu todos os principais responsáveis pela rebelião e logo disse a Moisés que lavrasse 2 tábuas de pedra como as primeiras, pois ele escreveria nelas as mesmas palavras que estavam nas que foram quebradas. Porém, Moisés teria que lavrar para o Senhor escrever. Deus escreveria, mas a condição era que o profeta preparasse as tábuas, mostrando a importância dos 2 lados de um pacto. Conforme as práticas habituais do Antigo Oriente, 2 pessoas, quando faziam uma aliança, uma ficava com uma cópia clara e idêntica do que estaria nas mãos do outro aliado. As 2 tábuas da aliança tratavam-se de 2 cópias idênticas. Não eram 2 partes dos 10 mandamentos. Cada uma era completa. Assim, cada aliançado tinha na sua parte do mesmo documento. Deus era proprietário de uma das tábuas da aliança e Israel da outra. Ambos precisavam guardar os seus documentos. Mas onde? Não havia lugar melhor para depositar as tábuas da aliança do que na Arca da Aliança. Cada elemento da arca aponta para um dos princípios da aliança. O maná que estava na arca era preservado para que possamos saber o que está na aliança será preservado. O bordão de Arão que floresceu era uma mensagem clara de que Deus não queria murmurações no meio do seu povo, e as tábuas eram os documentos de um pacto. Há muito o que aprender e praticar com os ensinamentos extraídos e os princípios que Deus ensinou através da arca. Tudo na arca está relacionado à aliança. O maná, o bordão de Arão e as tábuas da aliança foram colocados na arca da aliança com propósitos divinos. Deus jamais daria esse comando sem um propósito de aliança para cada um deles. O Senhor tinha princípios e ensinamentos para o seu povo com estes objetos. Deus ainda tem projetos relacionados à Arca da Aliança. João registrou em uma de suas visões que, ao toque da trombeta de um anjo, os 24 anciões adoraram prostrados, e em meio a outros acontecimentos há um detalhe muito importante relacionado à aliança, relatado em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.